Olá, estudante, seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é para você. Tá precisando colocar Policarpo Quaresma, Lima Barreto aí na sua redação, fazer aquela prova que despenca a literatura, quer entender isso de forma clara, simples? Você encontrou. Fica até o final desse vídeo, vamos lá, garanto para você que você vai sair daqui com alguma ideia já clara, com algum conceito já absorvido, tá bom? Mas antes de tudo, é muito importante pra gente a sua interação, conhecer você um pouquinho mais, então vai lá, toca o sininho aqui para você receber e se inscreve no canal, né, para você receber de segunda a sexta-feira esse conteúdo caprichado, inédito, e deixa um joinha pra gente também saber que o conteúdo está sendo relevante, tá bom? É muito importante isso pra gente. Bom, sem mais enrolações, vamos lá conhecer um pouquinho mais de Lima Barreto em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Pessoal, esse é mais um vídeo aqui da nossa série das grandes obras literárias brasileiras e como não pode ficar de fora, aquele que sugeriu que o nosso idioma não mais fosse o português brasileiro, porque o nosso português brasileiro ele é inspirado no português de Portugal e a nossa língua original deveria ser a nativa, deveria ser o tupi. É isso aí. Você sabia que Lima Barreto fez essa sugestão? Bom, para a gente entender um pouco, então, por que ele fez essa sugestão, de onde que ele tirou isso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Lima Barreto, ok? Sobre Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto nessa obra. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender um pouquinho, vamos para aquelas considerações técnicas, entender tempo, local, estilo literário, narrador dessa obra, tá bom? O local é o subúrbio do Rio de Janeiro. O período é 1893, um pouquinho antes de eclodir a revolta armada. O nosso presidente era o Floriano Peixoto. O narrador é em terceira pessoa, é um narrador onisciente, aquele que conhece bastante das características psicológicas dos personagens. É um romance da fase pré-modernista. Pessoal, tudo que antecede a Semana da Arte Moderna é considerado pré-modernismo, ok? Então, abordado, é explicado alguns conteúdos de ficha técnica que você precisa tomar nota, porque às vezes lá na questão do vestibular coloca assim, romance modernista do século XIX, ou então romance pré-modernista do século XIX. Qual que é a alternativa correta? O pré-modernista. Então essas características técnicas caem na prova. Tomou nota? Dá um pause no vídeo, toma nota e sigamos, ok? Bom, pra gente entender, pessoal, a gente tá falando de um personagem muito patriota, muito apaixonado, aquele ufanista. O ufanismo é significado, é sinônimo de patriotismo. Nesse período aqui, as pessoas elas poderiam comprar cargos dentro do militarismo, exatamente. O que que o nosso Policarpo aqui comprou? Ele comprou a patente de major, exatamente. Ele era o nosso major Quaresma. Ele compunha essa patente aí porque ele queria contribuir para a nação, ele queria colaborar caso houvesse alguma guerra, salvar o país tanto de guerra quanto de si mesmo, melhorar essa população, melhorar essa economia, melhorar essa cultura tão dizimada, tão deixada em segundo plano, tão abafada por questões exteriores. E aí, como que dentro do militarismo ele foi querer salvar? Primeiro ponto, através da cultura. Tome nota aí. A primeira parte do livro fala que o nosso personagem principal queria salvar o Brasil através da cultura. É isso aí. Ele vai se imergir e ele vai mergulhar na música, vai querer aprender a tocar violão, contrata um professor, que é o professor Ricardo Coração de Leão. Ele vai procurar esse professor aí para que ele conheça um pouco mais e aprenda a tocar. Tanto que tem um momento que ele mora com a irmã Adelaide, tá? Tem uma afilhada, tem um compadre. Só retificando, pessoal, professor Ricardo Coração dos Outros, tá? Não Coração de Leão. Coração de Leão foi um imperador. Professor Ricardo Coração dos Outros. Bom, então, ele tá recebendo ali, né? Ele tá aprendendo a tocar com o professor, depois de alguns dias treinando, vai receber a visita do compadre dele e da afilhada dele. A afilhada era a Dona Olga. E ele queria tocar, né? Porque, segundo ele, o modo com que os indígenas
recebiam visitas era apresentando a sua cultura. Era entregando, eu quero entregar para você, hoje em dia, quando a gente visita, a gente oferece um café, a gente entrega algo para alguém, percebe? E naquela cultura indígena, você entregava cultura, você entregava conhecimento, né? Então ele foi receber ali o compadre dele e a filhada dele e foi tocar violão. Emocionado, caiu aos prantos. Tanto que a Olga, né, a filhada dele, falou, mas padrinho, o que tá acontecendo? Você tá bem? Ocorreu alguma coisa? Por que você tá tão emocionado assim? Tô emocionado pelo simples fato de eu estar reproduzindo um costume tão habitual dentro dos indígenas, que é receber as pessoas com a sua cultura. Eu aprendi a tocar justamente aqui para fazer esse momento para vocês. Pessoal, percebe essa ingenuidade nele? A gente ouve isso e fala assim, nossa, mas que exagero. É essa ideia que Lima Barreto quer trazer pra gente, tá? Esse ufanismo de ingenuidade. Tome nota aí que lá na frente eu vou voltar nesse assunto, ok? Bom, passado essa situação, vou voltar aqui para outro tópico. Aí volta ele lá pro cenário do trabalho dele. Detalhe, tá? Além dele valorizar a cultura, os hábitos indígenas, ele valorizava o idioma indígena. Lembra que eu comentei lá atrás que ele sugeriu que o Brasil tivesse como sua língua primária e sua língua oficial o Tupi-Guarani? Porque, segundo ele, fazia sentido, porque a nossa população originária, nossas comunidades originárias falavam tupi, isso deveria ser permanecido, deveria ser cultuado aí na nossa comunidade, na nossa sociedade. Bom, pessoal, ele mandou um projeto, né, parlamentar aí para o Floriano. Esse projeto não foi aceito. Nem precisa dizer aqui, né, mas só informando, não foi aceito esse projeto. Floriano negou esse projeto. Mas de tanto ele conhecia tal muito bem o tupi, ele escrevia em tupi, suas obras, alguns verbetes ele escrevia. E aí, pessoal, no trabalho ele escreveu um documento em tupi. Ele escreveu um ofício, lembra que ele era um major? Enfim, um dos documentos lá do setor militar dele, ele escreveu em tupi e foi pra frente aquilo, mas aquilo foi um fato desatencioso dele. Bom, aquilo foi o ponto mais alto para olharem aquilo, lerem aquilo e falar, olha, o Quaresma tá viajando na maionese, ele não tá apto a exercer as funções dele, porque veja só como que essa ideia ufanista dele já tá interferindo no trabalho. Imagine ele elaborar um conteúdo desse, um documento desse para fora, para mídia, para algo público, vai defamar a gente, né? Então o que fez? Destituiu ele do cargo dele. Além de afastarem, destituir ele do cargo, ele foi para um hospício, pessoal. É isso aí. Ele foi designado para um hospício porque olharam aqui e falaram, parece que ele não tá muito bem das ideias aí, ele não tá muito são. Ele ficou um tempo no hospício e ele saiu pior. O nosso personagem principal saiu pior. Vai entendendo o que Lima Barreto quer dizer com isso, tá bom? Ao invés de ele melhorar, sair de lá sanado, né, curado, ele saiu pior. E aí saiu pior, ele continuou com o pensamento dele de salvar o Brasil, só que agora ele vai salvar através da agricultura. É isso aí, porque segundo essas terras do Brasil aí, Brasil, ele é uma grande fazenda mundial, né? Existe esse termo no Brasil porque ele é um dos que tem mais população agrária, né, comparado com os países emergentes ali. Bom, então agora eu vou cultivar minha chácara, que era o sítio do sossego. Eu vou cultivar na minha chácara, vou implementar nela e vou ser um dos grandes latifundiários e vou contribuir aí para a fome, para a miséria, para produzir alimento nesse Brasil, para produzir riqueza nesse Brasil. Bom, não demorou muito tempo para ter 3 itens aqui, que foi uma crítica do nosso Lima Barreto, levarem o nosso Quaresma à falência. Quais foram os 3 itens que levou ele à falência? Primeiro, a corrupção, né, o fato do clientelismo, aqueles grandes latifundiários que já estavam na sua panelinha ali, que controlava o monopólio de agricultor ali da região, não deixou simplesmente o Quaresma entrar, né? Deixava os preços muito mais baratos para o Quaresma não conseguir concorrer, não deixava ele entrar ali no grande grupo, enfim, o clientelismo da panelinha fechada, ok? Fechou as portas para o nosso Quaresma. Segundo item aí, a falta de recurso, a falta de estrutura. Olha a crítica aqui para incentivo ao produtor, né? Incentivo ao pequeno produtor. Faltava estrutura agrária, estrutura econômica para esses pequenos produtores. E terceiro item, ele teve ali uma insurgência muito grande de formigas e saúvas.
foram as pestes daninhas ali que dificultaram a sua produção agrícola, tá? E por conta desses 3 fatores foi a falência. Bom, ele tá entrando na falência, a Olga tá tentando ajudar, lembra a irmã dele? Perdão, a Adelaide. A Adelaide tá tentando ajudar ele ali no sítio, até que eclode agora sim a revolta armada. A revolta armada do período de Floriano Peixoto agora eclode, explode. E aí, ele como bom ufanista, querendo salvar esse Brasil, o que ele vai fazer? Escrever uma cartinha para Floriano falando: Floriano, ô, tô aqui, hein? Levanto a mão e me coloco à disposição, eu quero ir aí lutar pelo Brasil. Floriano olhou e falou: esse é o nosso major, né, que foi pro hospício, mas ele tá querendo aqui lutar, né, e a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de contingente de exército. Chama ele, bora vir pra cá, bora colaborar com a gente na revolta armada. E a Olga, a Adelaide, irmã dele, ficou lá cuidando das terras, tá, do tal do sítio do Sossego, tentando salvar ele da falência. Bom, ele luta uns 4 meses na linha de frente, aí tá no fronte da guerra, mas ele é ferido, e aí ele vai para uma atividade mais administrativa. Essa atividade mais administrativa, ele vai ser cartereiro nas Ilhas das Inchadas. O que é essa Ilha das Inchadas? Era uma prisão para os insurgentes de guerra, né? Aqueles brasileiros que se revoltavam com a guerra, que não queriam mais lutar, que eram vistos como os traidores da nação, tá? Sempre tem no período de guerra, pessoal, um grupo que ele, durante o período de guerra, ele não quer mais participar da guerra. Só que não é bem assim, né? Olha, agora eu quero, agora eu não quero. Não é assim durante a guerra. E aí, esses indivíduos, esses soldados, eles são presos e foram lá para a Ilha das Enxadas. Bom, o nosso carcereiro, Quaresma, está lá num belo dia trabalhando e chega um oficial. Chega um oficial na calada da noite, chama um grupo lá de prisioneiros, leva eles para uma emboscada e os assassina. Isso aí leva para um tal do paredão e executa esses traidores da nação. Policarpo, quando ficou sabendo daquilo, ficou indignado. Falou: escuta, eu preciso contar isso daí pro Floriano. Floriano não tá sabendo o que tá acontecendo, ele tem que vir aqui resolver. É injusto. Apesar de serem vistos como traidores, eles são brasileiros. Lembra que ele era ufanista? Devemos defender e respeitar nossa gente, valorizar elas até o final, mesmo que sejam traidores. Bom, não preciso nem dizer muito. Floriano, vendo aquilo, outra atitude um pouco descompensada aí, bem perigosa de Quaresma, mandou tirar ele da função de novo. E detalhe, pessoal, quem ia agora para o paredão ser executado? É isso aí. O nosso amigo tão ufanista, o nosso Policarpo Quaresma, foi para o paredão ser executado a tiros, né? Porque ele foi considerado um criminoso de ordem ideológica, era um crime de pensamento ele contra Floriano, era um crime de pensamento ele se insurgir, vir com essa ideia de que não deveria executar esses traidores, ele não deveria pensar dessa forma, é um crime ele pensar dessa forma, ok? Tome nota disso aqui que eu quero falar lá na frente. Bom, e aí o nosso herói ufanista teve o seu triste fim de Policarpo Quaresma. Ele foi executado por essa nação que ele tanto defendeu. Ele foi executado por esse líder político que ele tanto admirava, Floriano Peixoto. Ele foi tirado a vida, né? Ele já não era mais não poderia mais lutar por esse pensamento dele, porque ele foi executado. Esse é o triste fim do nosso herói aqui. Observação, tá? Qual que é a crítica que o nosso escritor Lima Barreto quer fazer aqui? Esse ufanismo, esse patriotismo, esse comportamento foi muito ingênuo de Policarpo Quaresma. Ele, que tanto se dedicava e conseguia chegar ao fim de tudo que ele queria ser major, conseguiu, queria aprender música, conseguiu, queria se dedicar à agricultura, conseguiu se dedicar à agricultura, iniciar o trabalho, queria voltar para o militarismo de Floriano Peixoto, conseguiu se voltar a fazer lá parte do exército. Ele que conseguia tudo o que queria, não conseguiu, não foi inteligente o suficiente para perceber qual era o meio que ele estava. Que aquele ufanismo era bem ingênuo, ele foi muito inocente, faltou para ele visão, faltou para ele estratégia, faltou para ele reflexão, faltou para ele um quê
de malícia, de análise dentro daquela situação, entendeu? Outro ponto aqui. Lembra que eu falei do clientelismo? Outra crítica aqui é dos nossos pseudos políticos, daqueles que acham que estão fazendo uma política para o povo e, na verdade, estão brigando, estão defendendo seus interesses individuais. Foi também uma crítica sobre esse clientelismo que era muito forte, e ainda é, né, na sociedade brasileira, ó, cada esse período. Outra crítica aqui. Essa ideia dessa política que tinha uma mão forte, sabe? Bastava ele colocar a sua ideia contra, ele tirou a vida. Bastava ele enviar um documento, ele não foi ali só, enfim, penalizado, advertido, ele foi eximido da função. Ele foi, além de eximido da função, levado aí para um hospício. Então, a ideia do quanto que tinha a mão forte do Estado, o quanto que tinha a mão pesada e controladora do Estado. E por último, não menos importante, a linguagem informal, que no modernismo quem introduziu foi o nosso Lima Barreto. Isso aí, essa obra aqui pré-modernista foi do Lima Barreto. E pessoal, como se não bastasse esse fim do livro como um triste fim de Policarpo Quaresma, afinal de contas tirou a vida dele, né, o bem mais importante que ele tinha, através da vida dele ele lutava pelos ideais dele. Ele faleceu uma semana antes da Semana da Arte Moderna. É isso aí. Uma das obras que iniciou esse movimento modernista. Uma semana antes, Lima Barreto, o nosso escritor desta obra, faleceu, tá? Faleceu. Ele era o grande defensor desse regionalismo, desse patriotismo, de defender essa cultura brasileira. Fica aqui as considerações de reflexão nessa obra. O que essa obra quer trazer para o leitor, né? Esses pontos, essas ideias reflexivas de aquele que tanto lutou, perdeu a vida uma semana antes do momento mais emblemático do século XX para a cultura, para a literatura brasileira. O que você achou dessa obra? O que você achou dessa construção? Tenho certeza, olha só, hein, essas grandes obras literárias brasileiras podem te ajudar muito na redação. Você consegue utilizar isso dentro de minoria social, afinal de contas ele tinha uma voz que nunca era ouvida, ele queria dar voz e dar acesso, dar direito para uma parcela da sociedade que não tinha acesso a esses direitos, ok? Você pode falar também de tecnologia, porque dentro da agricultura faltou para ele incentivo, faltou para ele estrutura, faltou para ele tech. Tech aqui eu não digo que é nada, só um aparelho tecnológico, não. Tecnologia é toda e qualquer técnica, método que traz um avanço, que propicia uma melhora da produção de qualquer item. Você também pode utilizar na educação, afinal de contas ele utilizou a cultura inicialmente, afinal de contas ele utilizava bastante a ideia de renascer essa cultura para tornar o Tupi-Guarani o idioma oficial do Brasil. Você também pode utilizar isso para segurança, porque você tinha aí um Estado muito forte, né? Um Estado opressor, um Estado que não tinha um diálogo, não tinha ouvidos, um Estado que a sua solução era a violência, né? Era uma mão muito agressora do Estado, ok? Pessoal, é isso. Tenho certeza que você vai sair daqui com alguma ideia, com algum radar ligado. Deixa aqui nos comentários se você já tinha lido essa obra, se te trouxe algo novo, se tem algo que a gente não comentou, que você quer contribuir aqui. A gente vai ficar muito feliz com a sua participação, tá bom? Vai lá, divide esse vídeo com aquele amigo que não leu o livro, ou que leu e não ficou bem claro, ou que começou a ler e abandonou o livro. A gente sabe que essas leituras elas são mais cansativas, né? Divide para ele que eu tenho certeza que pode ajudar, tá bom? Obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.